Olá, tudo bem? Em paz? Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, sua família e todos os seus queridos. Estamos vivendo aí os dias que se aproximam da véspera natalina, em que o mundo cristão comemora, celebra o nascimento de Jesus Cristo. Isso é muito bom. Como cristãos e adventistas do sétimo dia, especialmente, nós não cremos que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Não tem registro bíblico, a Bíblia não diz isso. Porém, nós também celebramos o Natal. Nós celebramos o Natal porque o nascimento de Jesus Cristo é um fato. Então, nós aproveitamos até a data das festas natalinas. Para quê? Para compartilhar o amor de Jesus, tal como a gente tem compartilhado ao longo do ano. Então, Feliz Natal desde já, né? Já vamos aí em clima de Natal, nos aproximando uns aos outros, com esse clima de paz, alegria, família. É uma véspera que vai passar e, com fé em Deus, esperamos celebrar outro Natal. Mas você já parou para pensar que passa alguma coisa, vem outra coisa, e assim a vida vai passando, os anos vão passando, mas uma coisa permanece. Deve permanecer, na verdade, a nossa fé em Deus. A igreja sempre permanece, e ela permanecerá até que Jesus Cristo volte. E é sobre a igreja, os 4 pilares que sustentam a igreja, que eu quero conversar contigo, meditar contigo na palavra de Deus. Quais são os 4 pilares que sustentam a igreja cristã, que devem sustentar a igreja cristã? Como nós podemos entender e encontrar na Bíblia esses 4 pilares? Vamos começar uma série de reflexões nessas quartas-feiras para aprendermos sobre esses 4 pilares. E hoje vamos estudar o primeiro deles. Mas antes, como você já sabe, provavelmente, sempre que a gente abre a Bíblia, também nós abrimos o nosso coração em oração, pedindo que Deus nos ajude a entender e a praticar sua vontade através da palavra revelada. Vamos orar? Deus e Pai, te louvo e te agradeço pela presença do meu irmão e da minha irmã aqui conectados junto comigo. Pedimos, Santo Espírito, que nos ajude a entender a sua palavra. Nos dê força e coragem, sabedoria para praticá-la também. Em nome de Jesus, amém. Pilares. Quando nós falamos de pilares, estamos falando de fundamentos, estamos falando de objetos que sustentam uma construção, que sustentam um prédio. Se você retirar a janela de um prédio, normalmente o prédio não vai cair. Mas se você retirar o pilar ou os pilares, seguramente, certamente, esse prédio, esta casa, vai cair. A igreja, ela é fundamentada em pilares. Esses pilares estão fundamentados na rocha, que é Cristo. E quando nós falamos de igreja, nesse sentido, eu não estou falando simplesmente da estrutura física, do prédio. Eu estou falando também das pessoas que são o objeto principal do amor de Deus aqui na terra. Estou falando de você, estou falando de mim. Nós somos a igreja. E esta igreja de Cristo, que sou eu e você, deve estar fundamentada, deve estar alicerçada em alguns pilares. E eu quero te levar a viajar junto comigo numa realidade que aconteceu há mais de 2000 anos, quando a igreja cristã estava aí nos seus primórdios, começando como uma igreja fervorosa, uma igreja pura, uma igreja animada, uma igreja viva. E nós encontramos lá no livro de Atos. Livro de Atos é o livro escrito por Lucas e que conta sobre o ministério do Espírito Santo através dos apóstolos, os seguidores de Jesus. E o Espírito Santo, trabalhando de forma ativa e competente, fez muitos milagres e proezas para que a igreja começasse com todo vigor, com toda a vida. E nós encontramos aqui que um dos principais,
um dos 4 principais pilares da igreja deve ser a koinonia. Sabe o que é koinonia? Koinonia é uma palavra grega que quer dizer comunhão. Me acompanha aí. Olha só. Atos capítulo 2, verso 42. A partir do verso 42, diz o seguinte. A igreja, os membros da igreja primitiva, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E todos eles estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Olha só, eles permaneciam em comunhão. Essa palavra comunhão, que vem escrito aqui, é a famosa palavra koinonia. Koinonia, que é comunhão. Como é que é essa comunhão? É uma comunhão, primeiro com Deus e depois com o nosso irmão. Então, se nós queremos desenvolver, praticar uma igreja firme, forte, alicerçada nos pilares da Bíblia, tal como foi a igreja primitiva, nós precisamos de priorizar a comunhão. Comunhão com Deus através de uma vida de oração, através de uma vida do estudo da palavra. É fundamental, é imprescindível. E também comunhão com o nosso próximo, com o nosso irmão. Por isso, o texto bíblico diz assim que eles até repartiam o pão, literalmente. Você já alguma vez viu uma cruz, né? A cruz aponta para 2 principais direções, uma para cima e outra para o lado. Isto quer dizer o quê? Que a nossa principal comunhão, primeiramente, é com Deus, e segundo é com o nosso irmão, nosso próximo. Então, queridos, se eu e você queremos constituir uma igreja firme, forte, uma igreja que vive e prega o Evangelho de Jesus, que prega a cruz, precisamos priorizar a comunhão na nossa vida. É o primeiro dos principais pilares nas quais está fundamentada a igreja. É pena que ultimamente parece que menosprezamos muito o poder da comunhão, o poder da oração e o poder de estar unidos junto com os nossos irmãos. Se nós queremos ser membros cristãos vitoriosos, membros vitoriosos no corpo de Cristo, na igreja, precisamos orar. Por isso é que os cultos de quarta-feira da Igreja Adventista do Sétimo Dia são dedicados especialmente para a oração. Para que a gente entenda nossa necessidade, nossa dependência de Deus. Numa quarta-feira, Jesus Cristo estava agonizando no Getsemane, porque a cruz estava lhe esperando. E na quarta-feira, Jesus começou intercedendo por você e por mim, intercedendo por Ele mesmo, para que a cruz realmente cumpra o papel para o qual existe. Jesus Cristo priorizou a oração. Jesus Cristo não só priorizou a oração na vida dele quando já estava perto à cruz. Jesus Cristo priorizou a oração desde antes mesmo de começar literalmente o seu ministério, aos 30 anos, depois do batismo. Jesus, mesmo sendo Deus, viveu uma vida de dependência ao Pai através da oração. Viveu uma vida de comunhão, de unidade junto com os seus irmãos. Aqui está o segredo para sermos cristãos e constituirmos uma igreja vitoriosa, queridos. É pena que os cultos de quarta-feiras, às vezes, você vê 1, 2, 3 ou 4 pessoas aí. É pena que, às vezes, nossos cultos de sábado ou domingo, principalmente os cultos de sábado, a gente aflui aí ao templo, né, o lugar, e tem um monte de gente, e isso é bom, é bênção, parabéns e louvado seja Deus. Mas que tal a gente passar a valorizar mais os cultos de quarta-feira também, porque representam oração,
sinaliza uma igreja que está dando importância à oração. Queridos, nós precisamos orar mais, como membros individuais, como família, como igreja, nós precisamos priorizar a oração. Jesus Cristo priorizava isso no seu ministério. No livro de Marcos, capítulo 1, verso 35, diz que o próprio Jesus, tendo se levantado em alta madrugada, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali ele orava. Jesus Cristo passava tempos em oração, em comunhão com Deus. E ele também passava tempos em comunhão com seus irmãos, estando junto com seus irmãos, comendo junto, conversando junto. Nós precisamos disso, queridos irmãos. Precisamos imitar mais a Cristo, se desejamos realmente ser cristãos. Eu quero deixar para você alguns segredos para fortalecer a nossa comunhão, a nossa koinonia. Olha só, eu estou tirando aqui de um livro muito poderoso, que é O Reavivamento Prometido, escrito pelo pastor Mark Finley. Mark Finley é um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, muito usado por Deus, e ele escreveu esse livro que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, na vida de muitas igrejas, e também pode ser uma bênção na sua vida, tal como ele está sendo na minha vida. Olha só, 4 princípios que podem mudar sua vida de comunhão com Deus e com o seu próximo. Separe sempre um tempo a cada dia para estar a sós com Deus. Tenha um tempo de solitude. De preferência, separe aquelas primeiras horas do dia, antes de você ir para as suas atividades diárias, antes mesmo de você entrar no WhatsApp para responder as mensagens, antes mesmo de você entrar no Instagram, no Facebook, enfim, nas suas redes sociais, porque o celular ultimamente é uma bênção, mas também às vezes pode ser uma maldição, né? Dependentemente de como você usa. Então, separe um tempo de comunhão com Deus, em oração, né? A sós com Deus. Segunda dica aqui, preste atenção, olha só. Depois que você separa um tempo de comunhão com Deus, segundo princípio, leia a Bíblia fervorosamente. O que é ler a Bíblia fervorosamente? Você ler em espírito de oração. Não leia de forma rápida, fast food, take away, né? Aí vai. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai, por favor, me dá um bom dia hoje, me abençoa. Não, vai com calma. Fala, Pai, acalme o meu coração. Diminua a minha ansiedade, o ritmo forte das batidas do meu coração. E leia a Bíblia tranquilamente, em espírito de oração. Às vezes você vai ler só um versículo, mas medite nesse versículo. Peça ao Espírito Santo que ilumine o seu coração, a sua mente, para entender qual é a vontade de Deus para você através desse versículo. Se você tem dificuldades, peça um instrutor bíblico. Se você quer estudar a Bíblia, coloque aqui nos comentários, eu quero estudar a Bíblia. A gente vai apoiar você, vai ajudar você. Olha só, terceira dica e a penúltima, aprenda a orar em voz audível. Sabe quando você começa a orar e depois se esquece? Viaja e começa a pensar em outras coisas que não tem nada a ver? Você pode começar a fazer nesse momento, ora em voz audível. Sabe por quê? Quando você ora em voz audível, o teu cérebro está assimilando o que você está fazendo. O teu cérebro vai ficar em estado de alerta. Ah, mas se eu orar em voz audível, Satanás vai ouvir, vai descobrir os meus segredos e vai atrapalhar tudo. Não é assim que alguns dizem? Queridos, você acredita mais em Deus ou em Satanás? E se você crê mesmo em Deus de todo o seu coração, por que você está preocupado com Satanás? Não faz sentido, né? Use essa técnica de orar em voz audível para que o teu próprio cérebro assimile, fique em estado de alerta e em conexão com Deus. Quarto e o último princípio, participe de um pequeno grupo de oração. Convide amigos. Aceite um convite de amigos para se encontrarem junto. Amigos não é só para ficar jogando conversa fora. Não. Amigo não é só para contar piada, para falar sobre política, futebol. Não, também para orar juntos. A gente precisa aprender a orar juntos com os nossos amigos, queridos. Participe de um grupo de oração.
E se não tem nenhum grupo de oração, você pode criar um grupo de oração, convide um amigo, 2 amigos, já 3 pessoas orando juntos. Por isso é que este culto de quarta-feira também pode ser um culto de encontro, um encontro de grupos de oração. Então, queridos, nós precisamos muito de comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Este é o primeiro dos principais pilares em que deve estar alicerçada a nossa fé, a nossa igreja. Meu desejo e minha oração é que Deus te abençoe e que você pratique essas orientações, essas verdades bíblicas, e que você seja muito abençoado e faça da sua vida nas mãos de Deus uma bênção para as outras pessoas. Vamos orar juntos? Pai, obrigado porque na sua palavra encontramos a orientação para a nossa vida pessoal, para a nossa vida como igreja. E uma das principais orientações é que precisamos ter comunhão contigo e com os nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a viver essas verdades no dia a dia, de forma prática. Aumente a nossa fé, aumente a nossa esperança em Ti, para que vivamos como cristãos de verdade e esperemos Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu. É em nome dele que nós oramos. Amém.